meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito... O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das terminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do alto, dos temíveis, tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos. Meio-dia em Brasília. Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa a descarga e abra a torneira. Vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, Pânicozenta! vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu verão. Nós temos o nosso Robert hoje. Não temos a ficha que a Amanda está doente. Amanda está doente, Amanda está com problemas uma pequena diarreia. gástricos. E a macumba deu certo. Exatamente. Qual é seu nome? Eduardo. Eduardo, você faz o quê? Eu sou hoteleiro, recepcionista de hotel, Emílio. Recepcionista de que um hotel 5, bom? 3, 1 estrela. 4 estrelas. 4 stars. Por que não é 5? Ah, porque eu acho que Não tem hidromassagem? Tem, faz bastante coisa essa hidromassagem. Tem o furô? Tem também. Então. Ah, mas são 4, né? 4 stars Piscina, agora, sauna, né? tem- Superior. Que hotel? É, categoria superior. Exatamente. Qual é o hotel? Pode falar, Emílio? É um novo hotel lá na Zona Norte. Novo Exatamente. Deve Mão ser. naipe, Novo né? hotel. Aquele carpete. Novo hotel é encardido. grupo o quê? Grupo francês? Exatamente. Esse Novo mesmo. hotel. Esse grupo e que acontece muita coisa lá, viu, Emílio? É motel? Ah, isso Acontece tanta coisa que eu vou te falar que É hoje mesmo? aconteceu muita coisa lá, viu? tem história boa? Tem. Opa, hoje mesmo tem uma maravilhosa. Depois você pode contar? Ah, lógico, quando Então- vocês quiserem. Vai perder Então emprego. daqui a pouco nós teremos aqui o recepcionista que vai perder a As história. profissões do... Histórias de hotel. Gabiru, vamos às notas e as informações, Gabiru. Afinal de contas, notícias não param, Gabiru. Holanda proíbe o tabaco em coffee shop, preocupa usuários de maconha. Disneylândia, Como é que é? O que é? Holanda. Holanda proíbe tabaco em coffee shops. É. Coffee shops. Não pode e mais preocupa fumar. usuários de maconha. Porque lá... Vai liberar. Isso. Michelle Obama diz que não querer ser o foco da campanha de democrata. Montevidéu teve a comemoração pelo título amistoso do Flu. Disneylândia de Xangai e o acordo fechado, diz um jornal. Nossa, velho. Aqui, ó. Disneylândia de Xangai acordo fechado, diz o jornal. Não sei qual o acordo. Vai lá, Gabiru, segue. Deve ser o Bica. Órfãos, E o Bica? o Bica aí. Vai, ginecologista de anão. Vai. O bica. Carta revela o O que cabo é de Bica, Gabiru? O que é bica? Bica mano? que não presta, não serve pra nada. Entendeu? É um cara bica? É o cara bica, não pode vir Chamou o Rabin ninguém. de Vamos lá bica. fazer um stand-up, entendeu? Não se garante, entendeu? Ele é Entendeu? bica. Ele vai chamar o convidado de hoje, policial lá Chamar o pra. Rabinho. Vai, Gabiru, não Vai. quer Você é nada. folgado aí mesmo. Vai convidar pra ir no show dele. É, o major. Britânico que vendeu a vida no eBay, quer passar o carnaval no Rio. Vai, encerra o jornal, Vá, Gabiru. você ouviu o jornal Bica. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Meu jotalhão do segundo milênio. Ah, lá, bonitinho. Vamos lá. Melhor deitar sem jantar que acordar devendo. Gaguejou. É isso aí, boleta. Couve, convida, couve. Quem você convidou, Couve? Couve, convida. Olha, hoje, aqui no programa, o Couve convidou o hoje vai Major ser bom, hein? Ricardo. Hoje vai ser bom. Hoje vai ser bom. Hoje nós vamos falar sobre a Vamos ilustrar. nova lei a respeito de bebida A lei alcoólica. seca. Entrou dia 19 de junho. Não, né? não é lei Lei seca. É. Praticamente, né? É lei Não, Bica, não? Praticamente. Você me fala Ele vai que é lei. explicar. Vai Lei ter seca. gangsters no Brasil Não, agora. lei seca é uma coisa. Lei seca é você não poder beber. É.
Você não pode beber e dirigir. Não, então, mas não é lei seca. Você Não, pode, não, lógico. Você pode Desculpa, beber, perdão. você não pode se for beber. beber, é outra De coisa, acordo, lei seca de acordo com a direção. Você pode beber Isso, todo lei que quiser, seca. mas É se lei beber- seca na Lei direção. seca é outra coisa. Não, mas na direção. Não, As duas são absurdas. Você não pode beber nada. como absurdo. Não, absurdo, você não pode beber mais pra dirigir. Lógico que Como não, tá assim? louco? É Pega meu direito, táxi eu quero bem. se quiser, eu mato Aí as você pessoas. mata as tuas. É legal, é bonito. Tá bom. O Gente, cara tá completamente Não, mas eu não lelé, entendo. né? Por que o presidente pode beber e ser presidente? porque ele tem motorista, colega, é óbvio. É bebida, verdade. é bebida e direção. É, certo? exatamente. Hoje nós vamos falar todas as suas Isso nós vamos dúvidas. entender. Tudo o que você tiver de dúvida a respeito da nova lei que entrou dia 19 de junho em vigor, você vai conversar com o Major Ricardo. Gente, a vida sexual do povo vai Aliás, cair, né? Aliás, hoje eu não gostaria de muitos gracejos aqui. Sem vinhetinha. É, Falarei seriamente com ele. Depende do bica aí, eu depende fico de na que minha. bica, velho. Você é bica, É filho. melhor o Gabiru sair. Se você perguntar pro Se Major, for sair, sai eu e o bica. Você tem habilitação, Gabiru? Já tô tirando minha carta já. Velocípede. É sério, Né, o eu animal? comprei não, tô tirando. Eu que filho. paguei sua carta. Então, olha, você entra aqui no blog. Aliás, precisa alguém colocar aqui no. Major blog. Ricardo. Precisa colocar aqui no. alguém do blog. vírgula. Eu vou ligar. Pois não. Gabiru, uma piadinha, por gentileza, vamos lá. Gabiru. Faça-nos rir. Vai, essa aqui é pro bica. Porque o México sempre se dá mal nas Olimpíadas. Por que, que o México sempre se dá mal nas Olimpíadas? Isso. Porque todo mexicano que sabe correr, pular ou nadar, conseguiu fugir para os Estados Unidos. Entendeu? Passou a fronteira. Ah, Gabiru. É isso, é isso. As mulheres da lentilha, Vou fazer um milkshake. elas são tão belas. Vou comer suas panelas. Os ouvintes é mala, Vou bater tão bem nela. já está na hora. Jovem Pan 2. Brazil's #1 hit music station. Muito bem, queridos. Estamos de volta aqui no Pânico, aqui na programação da Jovem Pan. A partir de agora você já pode entrar no blog do Pânico, que é o pâniconainternet.com.br. Hoje, um programa educativo aqui. Exatamente. Tudo aquilo que você sempre quis saber a respeito dessa nova lei que entrou em vigor. Nova lei do trânsito. A nova lei que entrou dia 19 de junho. Aquelas dúvidas que você tem, porque agora o negócio ficou mais complicado para quem Mais for rigoroso. flagrado e bêbado e dirigindo. Exatamente. Então, senhoras e senhores, entra aqui no blog, já tem um monte de pergunta, porque hoje temos aqui a presença do Major Ricardo. Lindo! Bonitão! Gostoso! Muito obrigado pela sua presença, Major. Muito obrigado por você ter vindo aqui no Pânico. Esclarecer as dúvidas. Todo mundo tem dúvida a respeito disso. Eu acho importante esclarecer as pessoas. A gente aproveita aqui o Pânico, é um programa de zoeira, de bagunça, mas tem muita molecada que tirou a carteira agora e quer saber se pode tomar uma cerveja. Se não pode, a gente vai tentar explicar aqui através das perguntas dos ouvintes. Você já pode entrar aqui nos comentários do Pânico, fazer a sua pergunta que a gente já passa aqui direto pro Major Ricardo. Major, eu acredito que vocês, policiais, são os que estão sofrendo lá na última ponta essa nova lei que é muito rígida, né? Nós já, desde o ano 2007, nós temos uma operação chamada Direção Segura. E essa operação já tinha o bafômetro e tal. Nós submetemos mais de 3 mil pessoas ao bafômetro até junho desse ano. E dessas 3 mil pessoas, 500 foram autuadas, ou seja, estavam passíveis na legislação atual de serem presas, porque estavam acima de 3 decigramas, que é o que diz a legislação. Então, quer dizer, para nós o trabalho é cumprimento da lei, é submeter as pessoas, é lógico, existe uma tolerância, uma compreensão muito grande na hora da abordagem, às vezes o cara não acredita que está com aquele índice, nós aplicamos de novo o bafômetro, não tem problema. De forma que o importante é a conscientização, a fiscalização existe para isso, para que as pessoas se conscientizem da aplicação da lei. Então, eu sei que lei é um negócio que a gente não tem que ficar discutindo. Questionando. A lei não tem que ser aplicada em ponto final, porque lei é lei. Mas você não acha? Porque a nossa legislação era 06, não era? A antiga.
Não, a legislação é 0,6, é um índice para Então, sangue. 0,6 representa o quê? O que eu podia beber com 0,6? Na antiga. Não, veja bem, por isso que as pessoas são às vezes não entendem. Existem dois tipos de exame, o exame de sangue e o exame de etilômetro, de área alveolar. Que é o bafômetro. O de sangue, ele precisa ter acima de 6 decigramas para que ele possa estar incorrendo em crime. Isso representava o quê? Em termos de... As pessoas normalmente fazem essa comparação em termos de bebida. Então, cada pessoa tem uma compreensão física. Cada pessoa, o álcool reage de forma diversa. Tem pessoas que tomam um copo de cerveja e já começam a ficar meio alegre, né? Isso. Então, depende muito. Então, fizeram algumas comparações, mas isso aí foi derrubado, que já fizeram testes e que não dá para se fazer esse tipo de comparação. Quer dizer, o que é a vodka para alguém ou a cerveja para essa mesma pessoa não gera nada. Então, na verdade, existia uma tolerância. A pessoa bebia alguma coisa. Então, mas essa lei, a lei que existia aqui no Brasil, antes dessa nova, ela era mais rigorosa que a americana. Pelo que eu li no jornal, eu entendi isso. Que nos Estados Unidos você poderia tomar um pouco mais do que aqui no Brasil. Mas seria no exame de sangue isso, não seria no bafômetro? Seria no exame de sangue. Ah, no exame de sangue. E o que mudou de uma para outra? Por que essa tá mais rígida? Por quê? Porque até então, até a vigência dessa nova lei, você de 0,1 decigramas, ou seja, o índice mínimo, né? Até 0,3, você não acontecia nada. Só era orientado, olha, você iniciou, você está bebendo, se você beber mais, você vai estar correndo risco e tal. E assim, então não acontecia nada. Acima de 0,3, ele era autuado, nessa mesma infração. 65 e tal. Agora, a legislação mudou da seguinte forma, de 0,1 em diante, você já é autuado. Entendi. E acima de 0,3, você é preso em flagrante. Entendi. Se você tomar, quer dizer, se você tomar um copo de cerveja, você é autuado. Se o mínimo de álcool que tiver já era. No bafômetro, você é autuado, vai ter uma multa de 900 pau e vai ter a carteira por 6 meses retida, é assim que fala? Até 12 meses. Moço, Até 12 meses. Não é muito suspensão de rígido. dirigir. É muito rígido isso, Mas moço. depende, isso aí, veja bem, essa suspensão de direito de dirigir é uma medida aplicada no Detran, pelo diretor de trânsito. Então tem uma série então é até 12 meses. Então, por exemplo, se a pessoa é reincidente, se a pessoa tem no prontuário dela outras infrações de velocidade, uma série de coisas e tal, aí então a dosagem, a dosimetria dessa aplicação, dessa medida penal, né, do próprio... diretor de trânsito vai depender de uma série de critérios, né? Até mesmo da própria aplicação da lei. Se existe um endurecimento por parte do poder público central, né? Com um decreto do próprio presidente, então por que eu vou abrandar na hora de aplicar uma medida administrativa? Então pode ser que realmente os 12 meses sejam cumpridos para todos, né? Agora, é relativo. Agora, a medida ela tem que ser adotada, tem que ser rígida. Quem que determina esse tempo da carta ficar retida, Major? É o diretor de trânsito. É a autoridade de trânsito. Depende da ficha do cara. Se o cara já barbarizou muito, ele pega mais tempo. Em vários casos isso ocorre. Por exemplo, uma multa de velocidade, por exemplo, a gente avalia, o diretor de trânsito avalia o prontuário, se ele tem outras infrações de velocidade e tudo mais, né? E nesse caso também a suspensão é de 1 a 12 meses. E existe algumas, assim, tipo, eu já fiquei sabendo, se o nego passa, sei lá, 200 por hora no radar, ele já perde direto, não tem aquele papo de 21 pontos, aquela coisa. Não, qualquer infração gravíssima de 7 pontos, né, que seja vezes 3, ou seja, velocidade, né, acima da velocidade, 50% acima da velocidade permitida, já dá suspensão de direito de dirigir. Ah, já dá direto? Já. Uso de capacete, por exemplo. Falta de capacete já é gravíssima, já dá suspensão. As pessoas não sabem. Não precisa somar os pontos. Tem que juntar 20 pontos, tá? Mas na verdade não tem que juntar. Mas isso vai depender do Detran, né? Ou é o policial mesmo que já... Não. O policial... Caça a carteira na hora? Não caça. O policial ele faz a autuação, a pessoa é notificada. E recebe aquela cartinha em casa, é expedida uma portaria do diretor do Detran caçando aquela CNH. A cada 3 meses, 6 meses, sai lá uma portaria no Diário Oficial das carteiras que foram caçadas, tal, portaria, né? Então as pessoas que têm isso aí, se a pessoa quiser ir lá já de imediato apresentar a carteira, receber a penalidade, ela vai receber a penalidade, depois ela vai e tira. Agora, se a pessoa não fizer isso aí, ela vai, quando ela for renovar a carteira, aí ela vai ter que sofrer isso aí. Fora isso... Se pegarem de novo, tá quando lascada, for renovar, quando depois da suspensão, qualquer que seja a suspensão, ela tem que ser submetida a um curso lá no Detran.
Porque agora os caras vão ter que mudar o hábito, né? Isso é que é difícil, né, Major? Porque agora, por exemplo, você que vai numa balada. Um monte de táxi na balada. Não, você vai na balada. Se você vai tomar um com a tua namorada não toma. Ela volta com o carro. Ou teu amigo. Ou se você vai, pega uma turma e um não bebe. Ou vai de táxi. Então vai de táxi. Ou aluga um ônibus, né? De bike. Tem que ser isso. Ou então vai de táxi. Mas é difícil isso aí. Como é que vai mudar o hábito mudar o hábito da turma que gosta de enxugar? Ô, Major, É difícil. mas o senhor acha que, por exemplo, se a gente chegou nesse ponto de ter essa lei tão rígida, o senhor acha que, qual que é a culpa maior? Que todo mundo hoje pode ter acesso a um carro, mesmo sem educação para dirigir responsabilidade, ou porque vende-se bebida alcoólica pros menores, mesmo sendo contra a lei? O que você acha? Por que a gente chegou nesse ponto? O seu Evandro tá muito macho, Bom, cara. Não sei por quê. O motorista, depois que quando ele vai ser habilitado, ele passa por um curso, que é um curso de formação de condutor, CFC. Nesse curso de formação de condutor, ele recebe todo um trabalho de conhecer como que é um acidente de trânsito, o que provoca, né? Quais as condições do motorista para dirigir e tudo mais. Então ele é consciente da legislação. Então, na verdade, não podemos culpar as pessoas que vendem bebidas, né, num local, sendo que as pessoas que dirigem o carro que estão assumindo esse papel. Então a pessoa tem que ter a responsabilidade e a consciência de saber que se eu dirigir e tiver embriagado ou tiver com qualquer substância entorpecente, eu posso causar vou perder reflexo, posso causar um acidente grave. Então, quer dizer, a consciência da pessoa, não dá para se culpar. Pode ter a vida dos outros. O problema é a vida dos outros. E essa blitz funciona 24 horas, o tempo inteiro vocês estão na rua. A lei é para todos. Vamos pensar em termos de lei. A lei é para todos. Então todos conhecem a lei e se conscientizam da lei. A fiscalização, ela é seletiva e sistemática. Então eu não vou fazer a fiscalização, que nem a gente fala assim, você só tem 11 bafômetros em São Paulo, né? Para fazer, são 6 milhões a frota e tal. Mas eu, na verdade, eu não vou colocar um na porta de cada buffet infantil, de cada churrascaria, restaurante. Não dá. Vai em lugar que tem bar. E não é o objetivo da fiscalização, não é esse. O objetivo é gerar o aspecto preventivo, né? Onde tem jovens de 16 a 25 anos que são vítimas desses acidentes aí. São em determinados grupos de bares, assim. Nós vamos mapear e vamos fazer operações nos locais. Agora, nada impede que outras pessoas em outros locais possam ser submetidas a bafômetro, que a fiscalização ela é contínua. Agora, a ênfase é nos finais de semanas, à noite, onde acontecem esses acidentes. O maior índice de na balada. Desses acidentes, assim. Agora, as vítimas desses acidentes, a maioria é molecada. A maioria. A maioria se envolve, 19. As estatísticas no Brasil inteiro é isso aí, é de 16 a 25 anos, é onde a maior mortalidade é nessa faixa etária. E normalmente tá no carro com mais gente, com a molecada 4, que saiu. 5. Normalmente é a balada, né? É a balada que o cara vai lá. É o embalo, né? A balada, mas não é embalo. Quer dizer, ele sai junto com o outro, aí já quer mostrar pro outro que, né, novo de o carro anda. O carro anda e assim por diante. Agora, por exemplo, nessas cidades aqui, eu tava lendo aqui, parece que o sindicato de não sei quem. Donos de bar. Tava isso aqui, dos botequeiros. Como é que fala aqui? Os hoteleiros tal, diz que vão entrar com alguma coisa para mudar essa lei aqui, porque vai ser complicado para eles, né? Principalmente cidade, como tem cidade no Rio Grande do Sul, que o cara vai lá pra tomar um vinho mesmo. Como é que ele vai fazer vai aí? Não pode? Com a esposa. O padre tá bravo que não pode mais tomar vinho na hora da missa. Pode andar de balão. Tem muita coisa. A vida sexual vai cair do povo, porque ninguém bebe mais o suficiente pra fazer besteiras. Toda a legislação, ela tem um período de acomodação, né? Então, todo mundo reclama, né? Que nem a zona de restrição, por exemplo, todo mundo reclama, mas tem uma acomodação. As pessoas vão conseguir se acomodar de acordo com se adaptar à lei, né? Então, o Oktoberfest, por exemplo, a notícia que nós temos é que eles têm lá um sistema de vans lá, que levam a pessoa atrás e tal, pra justamente não gerar um efeito negativo. Chato, moço. Você conhece uma moça lá que leva pro hotel, vai de van? Lógico. O cara quer levar o grupo, aí você espera a noite toda pra levar a moça. Você perde a transa, pega moço. Um táxi, filho. Mas embriagado pode ser que ele também perca alguns reflexos. Perca a vida. É necessário que ele... Pode perder a vida. Boa, Major. De uma forma ou de outra, ele tem que ter, assim, a consciência, né, de que o assunto é grave. O assunto é grave porque envolve vida, né? Então... em que pese alguns aspectos, né? Aplica a multa e ainda é preso e tal... A gente tem que entender que o objetivo do legislador é redução desse tipo de acidentes. Muito bem. Eu tenho uma questão, uma curiosidade. A multa é de R$955, certo? Sim. Eu queria saber uma coisa que eu nunca soube. Para onde vai esse dinheiro de multa? Porque nesse fim de semana foram pegos, acho que quase 300 pessoas
foram atuadas, tal, No não sei Brasil o quê. inteiro. É. Ah, sim. Que é já vai, vamos supor, são 300 mil reais quase. O dinheiro de multa vai para onde? É usado em quê? Como é que funciona isso? O que faz com a grana? Bom, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, ele já estabelece para onde devem ser enviados os recursos. O recurso não pode ser usado a bel prazer do prefeito, do governador, não. Existe uma destinação que já é estabelecida na própria lei no Código de Trânsito. Uma parte desse recurso, obrigatoriamente, ele tem que ser destinado a programas educativos e questões de trânsito. Aqui em São Paulo, por exemplo, o convênio que nós temos entre o Estado e o município, para nós podermos atuarmos no município, nós recebemos uma verba recente por conta das atuações que a Polícia Militar fez nesse convênio, né? Então isso aí está sendo usado na compra de coletes, de equipamentos, de viaturas até para ser usadas no programa de trânsito, enfim, tem uma destinação específica e regulamentada. Tem alguma ligação do pessoal que dirige bêbado com criminalidade? Por exemplo, o cara que está dirigindo, qual o índice assim desses motoristas que tem alguma ligação com tráfico? Com algum tipo de crime. Aí nós estamos partindo para outro aspecto, né? Que é aquele que ele é uma substância entorpecente, né? Que, por exemplo, ele procura se drogar para poder se anestesiar na hora de cometer uma ação criminosa, né? Mas são outras substâncias entorpecentes e não é o enfoque dessa legislação, né? Que o enfoque dessa legislação é justamente esses acidentes graves e pessoas que não são até marginais, não estão cometendo nenhum crime ou não estão indo cometer um crime, mas estão indo para se divertir e acaba cometendo para toda a família. Agora, Major, tem o pânico aqui, ele vai pro Brasil inteiro, né? E tem ouvintes assim do interior. E no interior a turma gosta de manguaçar. Gosta bem. E o Renato, lá de Olímpia, ele tá preocupado. Ele fala assim, ó, aqui no interior não tem bafômetro, né? Porque esse bafômetro que a gente viu no programa de televisão, a gente fez uma matéria, é um bafômetro bacana, imprime o papelzinho. Imprime o papel, é um bafômetro legal. Como é que vai ser a fiscalização? Precisa ter o bafômetro? Ou o policial pode avaliar? Já vê que o cara tá muito bem. A condição do cara. Sim, no ano de 2006, um outro decreto do presidente foi justamente nesse aspecto, que ele tirando a necessidade, ele não é necessário o bafômetro para o policial poder atestar o estado de embriaguez da pessoa. Então existe um formulário que foi estipulado que chama-se ACASE. É um auto de constatação de álcool e substância entorpecente, a abreviação, né? Então isso aí tem alguns quesitos, né? Que ele estabelece. Então é rubor na face, hálito, né? Hálito alcoólico. Bafo de cana, né? A própria postura, a inquietação. Dicção. Então tem vários itens, né? Língua pastosa, falta né? de equilíbrio. Então, tem vários itens que são... E ele preenche esses requisitos e aplica a autuação administrativa. Mas já faz, tipo, a gente vê muito na TV, nos Estados Unidos, até que você fazem aqueles testes de encostar o dedo no nariz, falar o abecedário ao contrário. É um dos quesitos que pode ser avaliado. Pode ser avaliado por esses testes. Isso. Tá. E aí o cara vai em cana do mesmo jeito. Aí não precisa ter o bafômetro para... Isso para aplicação na esfera administrativa, né? E aí, o que eu faço com essa pessoa? Eu, em percebendo que essa pessoa, primeiro, já não pôde fazer o bafômetro, eu conduzo ao DP para que ele possa fazer um outro exame. Ele pode fazer um exame clínico. Que é o exame de sangue. O de sangue. O de sangue, né? Além do exame... o exame clínico, o exame de sangue... Médico? É o médico? É o médico que vai avaliar isso daí. Isso também tem uma validade jurídica. Então, mas o médico, ele não pode avaliar quanto eu tenho de quanto eu ingeri de álcool. Mas isso é uma questão já jurídica, né? Uma questão de aplicação jurídica. Mas veja bem, o artigo ele fala o seguinte, ter mais de 6 decigramas por litro de sangue, né? Ou estado, né, ou estar, né, com outra substância entorpecente. Se nós entendemos que uma substância entorpecente também pode ser o álcool, né, isso só pode ser avaliado clinicamente. Então, quer dizer, juridicamente, mesmo não tendo bafômetro, o delegado pode aplicar, né, questão de entendimento. Hoje nós estamos tendo aí em São Paulo uma reunião dos órgãos policiais, né, Polícia Civil, Militar e tal, para se adotar procedimentos padrões, né, em todo o estado de São Paulo, né? Então o que o delegado vai fazer lá, o que o policial militar vai fazer aqui, né? O que a Polícia Civil vai fazer, o militar vai ser padrão, de forma que não hajam distorções e dúvidas a respeito da atribuição. O que faz na capital, faz no interior, tudo bem. Eu tenho uma dúvida. Quanto ao interior, em que pese a Polícia Militar, às vezes num determinado município não ter o bafômetro, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, existe um convênio
E a prefeitura tem o bafômetro. Tá. Então eles usam de comum acordo. E o ambulante que vende aquela cervejinha no farol? Por onde tem ambulante que a gente veio de farol? Na marginal, monte, tá nos lotado, jogos também quando tem. para o carro, vem com a cervejinha. Isso daí, saiu nessa mesma legislação, saiu um decreto paralelo de venda, né, nas margens e tudo mais. Isso aí está enquadrado. Então, realmente está passível de... Quem vende também se lasca. É proibição isso daí. Ô, Major. Aqui em Pés ele vai comprar pro passageiro, mas é proibido. Da mesma forma que em um restaurante de estrada você não encontra, você vai encontrar alguma bebida alcoólica. Então, mas por exemplo, vou dar um exemplo que eu li também no jornal, não sei se é verdade ou mentira. Se eu tomar uma cerveja agora, certo? Bem, uma latinha de cerveja. Montou no carro e foi embora. Vou almoçar. Fui lá no frango assado. Frango assado, beleza. Frango assado, falei, puta, vou tomar cervejinha e tal. Tomo uma cerveja. Se eu ficar 2 horas, o álcool, o teor alcoólico baixo. meu organismo ele acaba. Isso é verdade? Ele abaixa, lógico. Uma cerveja. Esperar 2 horas, você já tá sem. É aquilo que eu falo, não existe. Depende do organismo de cada um. Depende da pessoa. Lá vem o Zé Google. Lá vai. Joga no mar. Mas tem gente que passa mal o dia inteiro de ressaca e tem gente que não. De repente outro bebeu menos, outro mais. Sei, mas eu tô tirando minha dúvida aqui da. Mas só um minuto. Dá licença de eu tirar minha dúvida. Tá bom, pode tirar. Fica à vontade. Porque tem um tempo. Você tomar uma cerveja, você ficar 2 horas lá sem dirigir. Tem o ápice do álcool. Na matéria que nós fizemos, Emílio, a gente fez com um policial rodoviário federal. O pessoal ajudou a gente e tal. O cara falou que depende do negócio, são 6 horas você tem que esperar para o bafômetro não te pegar mais. Depende de um período de descanso, da alimentação que você tem. Depende se você não se alimentou nada, só bebeu e não se alimentou em nada, não teve um descanso, pode passar 6 horas que praticamente você não teve, o organismo não conseguiu eliminar aquilo ali, né? Agora pode acontecer assim do cara ter bebido muito na noite anterior, aí sabe aquela que o cara tá de ressaca, acorda com aquele bafo de pinga do cacete, assim, sabe? Aí ele pega o carro pra comprar pão na padaria. Bafômetro. Se acusar, já era. Pode acontecer isso. Depende. Isso é experiência. Acorda com bafo de guarda-chuva na boca. Mas 6 horas da manhã, 6 horas, mas 8 horas da manhã não vai ter uma blitz com bafômetro. Pode ser que tenha. E as raves, Emílio? Até pode ser que tenha. Não é a ênfase, não é o que eu falei, não é a ênfase da Polícia Militar fiscalizar nas esquinas, nos restaurantes, nas padarias e tudo mais. Mas é passível. O pior de ser fiscalizado é você sofrer um acidente nesse período. Que é o principal, né? Não causar um acidente. Claro. Né? O pior é isso. Ô, Major, e me fala uma coisa, e me fala sobre. Vocês pensaram no impacto econômico dessa lei? Porque é o seguinte, se a pessoa vai beber menos, vai ter menos pessoas nos bares, vai beber menos bebida, muita gente vai ser demitida dessas empresas de bebida, muitos garçons, tal. Vai ter um impacto econômico nisso, não vai? Ao contrário. Você acha que não? Eu ouvi dizer hoje que alguns restaurantes e bares de São Paulo estão contratando motoristas, aumentando pro cara que fala, pô, eu não vou no bar. Então vai ter um motorista lá, leva pra casa, o taxista vai faturar mais também. Isso é bem legal, isso é bem legal. Eu vi no rádio hoje, quando eu tava vindo pra cá, diz que alguns bares de São Paulo bem legal. Tem uma equipe de motorista de plantão lá, se a turma enche a manguaça e vai de dá carona pra casa. Dá a graninha pra casa. Também, o taxista também, ele pode muito bem. Mas aí vai diminuir o valor do táxi. Aí o carro vai ficar no estacionamento. Ô, Major, pode ser absurdo assim minha pergunta, mas eu tenho uma curiosidade. Não, se é absurda nem não vai falar besteira. Se é absurdo, falar bobagem, o Major tá aqui. Não, o resto armado. É que às vezes eu não tenho carro, às vezes eu vou de bike pra balada, assim, você pode enquadrar um cara fazer bafômetro com uma bicicleta? Uma pergunta muito interessante, viu? Obrigado. Muito interessante. Por quê? Porque a bicicleta é um veículo. E você pode de tração capotar, humana, é um veículo de tração humana. Né? Então ele pode até ser submetido a uma forma. Dificilmente vai acontecer, porque estatisticamente nós não soubemos de um acidente de trânsito envolvendo um ciclista, né? Que foi por embriaguez, é difícil. Mas é possível, é um veículo de tração humana. Não vai ser normal, porque a ênfase, como nós falamos, é o acidente de trânsito causado em veículo mesmo, que é o que causa o maior dano e ceifa vidas por aí. Valeu. Outro dia um Lelé subiu imigrantes na contramão, meu. Não, e na Castelo. Você tá brincando, né? Maluco, né? Eu vi subiu de carro, meu. Mango assado, meu. Vá fazendo suas perguntas, já tem quase 200 perguntas aqui, ó. Ó, o Juliano de Cascavel, ele fala o seguinte. Ele fala, o cara toma uma cervejinha e vai se ferrar. E o cara que fuma maconha ou cheira cocaína, o bafômetro, ele também é capaz de
de aferir isso aí ou não? Aí é o cheirômetro. Não, é uma substância entorpecente, né? E dependendo do estado que ele tiver, ele vai ser submetido a um outro exame, né? É uma substância entorpecente que o bafômetro, ele não vai captar esse tipo de entorpecente. Agora, os sinais, como digo, a avaliação do policial no momento que ele vai fazer a abordagem, ele já vai constatar tudo isso daí. Você, por exemplo, se chegar o cara ali, só de olhar já sabe quanto bebeu, como é que tá o cara? Não, normalmente, pela experiência. As nossas operações de direção segura, né? Elas têm uma pessoa ou duas, né? Que são selecionadores. Então, determinadas operações eu seleciono para pegar bandido, arma, tal, por exemplo. Então o selecionador ele tem outro critério. Agora, o selecionador de alcoolemia, de direção segura, ele tem um critério. Ele já vai olhar na fisionomia, no jeito de dirigir, as pessoas que estão do lado, de repente se tem uma latinha dentro. Então são indícios, né? Que vai fazer com que ele selecione e ponha para dentro do bloqueio. Então a pessoa que está com o olhão vermelho, tal, aquele negócio todo, ele na hora ele já vai constatar, vai trocar uma ideia rápida com a pessoa e já vai colocar para dentro do bloqueio. É o caso do entorpecente de uma forma geral. E quem sabe com essa lei também, eu acho que até diminui com o tempo. Falando um pouco, né? Ele tá adorando. Falando um pouco, né? Me lembra as aulas do supletivo. Legal, é que de bêbado não vou falar mais nada, não. Burrei. Ele tá impossível. Fala, Gabiru, você que é DJ. Muito, você que é DJ. Ah. Você tem alguma pergunta? Você não é habilitado ainda, né, Gabiru? Ainda não, tô te chamando, mas em agosto eu tô habilitado. Em agosto você já tá com a carteira na mão. Você tem alguma dúvida? Então, como você tinha falado no começo, que se você toma uma cerveja, já acusa logo. Devia ter tipo assim, 5. Se passou dos 5, é multado. Você quer mudar a lei agora, é isso? Você é o presidente. Porque esse cara toma onde? Agora você inventou que você quer mudar a lei. Não, mas muita gente quer mudar a lei. Entendi. Mas entendeu? O presidente Gabiru quer mudar a lei agora. 100%. Se você beber 80, você não é multado. Se a lei falar você poder beber 10 latas, você poder beber 10 latas. Só que a lei não fala isso. Então, mas devia ser isso. Tá. Devia na tua opinião. Mas é. Outra coisa que estão falando muito, e eu vou tocar uma música agora, o Major vai responder no próximo bloco, que é o seguinte, é aquele negócio que ninguém pode produzir provas contra si, não é? Ninguém pode... você... É uma lei. Então, esse negócio do cara chegar lá, por exemplo, eu fui numa balada, tomei 3, 4 caipirinhas lá. Chega o guarda, me para, fala, bafômetro aqui. Falou, querido, não vou fazer o teste do bafômetro. Vamos ver o que vai acontecer com essa pessoa daqui a pouquinho, então, que é a pergunta de um monte de ouvintes. Continue mandando a sua, todo mundo tem dúvida e a gente quer aqui tentar esclarecer o maior número de dúvidas que você tiver a respeito da nova lei aqui com o Major Ricardo aqui no Pânico na Jovem Pan. Já a gente volta. Vamos de volta aqui, esse é o Pânico na programação da Jovem Pan. Agora Fininho vai falar da osmose do Fininho Zelaquete. Vamos falar de denúncia hoje, meu querido Fininho? É isso aí, Emílio, vamos falar Fininho. de denúncia jeans, né? Sensacional. A denúncia, como você sabe, agora já está preparando a nova coleção, né? Para poder abastecer todas as lojas de atacado, pronta entrega. Então você, lojista que quer ainda aproveitar esse frio, esse inverno que aí nós temos no Brasil, passe em uma de nossas lojas, atacado pronta entrega, lá em Cianorte, no Paraná. Você vai ser muito bem atendido lá no Shopping Naban e na Rua da Moda. Em Maringá você tem as duas grandes opções, que são lojas com os nossos gerentes lá no Avenida Fashion, em Maringá, e também no Mercosul, que logo mais estaremos com uma grande loja, Emílio, com mais de 500 metros, bola. Eu estive lá esse final de semana, olhando lá toda a estrutura. É muito legal para poder atender as pessoas do Brasil inteiro. E aqui em São Paulo, no Megapolo Brás Moda. A melhor moda, conceito, atacado, pronta entrega, Emílio, porque esse é o grande diferencial da denúncia, né? As outras marcas do nosso grupo são atendidas por representantes, e essa não, essa você vai na loja, olhou a coleção, exatamente, escolhe o que você quer e leva na hora. Além do mais que você tem toda uma consultoria de moda junto aos nossos gerentes. E em breve também em Brusque, lá no Shopping All, né?
teremos uma grande loja da denúncia para atender todo Santa Catarina e Rio Grande do Sul, Emílio. Muito bem. Se você quiser mais detalhes, entra lá www.denunciajeans.com.br. Certo, Finório? É isso aí. Você Emílio. costuma manguaçar ou não? Olha, Emílio, eu sou uma pessoa que eu bebo muito pouco. Bebe pouco, bebe quanto? Duas garrafas. Por exemplo. Quanto você bebe? Não, muito pouco. Eu não sou assim. Pouco pra você pode ser muito pra mim? Não. Eu sou assim de tomar, por exemplo, num almoço como aquele que a gente estava ontem. Certo. Né? Eu tomei uma taça de vinho. Uma taça de vinho já é. E até eu queria Já até dá aproveitar a oportunidade, já dar um bizil, né? Porque Já a dá gente um estava bizil. ainda de estômago meio vazio. Exatamente. Já fica meio zuretão. Naquele evento como ontem, por exemplo, nós estávamos lá numa reunião de negócio e almoço, tomamos um vinho. Nesse caso, é possível sair e ser autuado se cair num bafômetro, Major? Lógico. Logicamente. Ele saiu dirigindo. Ele acabou de falar que fica meio zoado. Vou aprender a carteira dele aqui. Sai zureta. Já vai ter. Pode levar em CNH Você já vai lá pra Cianorte, vamos te visitar na cadeia. Zureta e nervosa. Muitas vezes uma taça de vinho para uma pessoa pode até não gerar mais que 1 decigrama. Depende da pessoa, de como que vai ser a reação do organismo. Né, do tamanho. Por isso que a pessoa não pode arriscar, porque depois que gerou o resultado, aí não tem como Já a gente falar assim, não, eu não vou fazer pra você e tal. A autuação tem que ser realizada. Então, mas esse que é o negócio, que é a consciência do cara. Por exemplo, ontem eu também tive essa mesma impressão. Foi um almoço que a gente teve lá, que eu tive que um a um. Negócios. Negócios. E eu não tô acostumado a tomar nada nesse horário. No almoço, nada. Aí veio uma taça de vinho, você toma a taça de vinho, você já sente, você fala, eu não... Fica com a toba na mão, você né? Aí eu já pensei, na hora eu falei, pô, se eu sair daqui e me pegar no bafômetro, vai dar alguma coisa. Entendeu? Então, quer dizer, é a consciência que o cara tem que ter, né? Porque você vai ficando, quando você fala, pô, não tô legal, vou parar de beber pra não dar mais problema, né, Fininho? E agora você vai em cana, querido. Esse é o grande perigo e a pessoa tem que ter consciência mesmo. Só dando bom exemplo. Eu, por exemplo, mas eu tomei uma tacinha de vinho, depois almocei, tomei bastante água, fui sair de lá por umas 3 horas. Depois da garrafa inteira. Melhorou, não. Bom, então, a gente tava falando antes aqui daquele negócio de não gerar prova contra si mesmo. Todo mundo tá falando isso. Eu bebi, fui lá no negócio, tomei 1 litro de vinho. Saí de lá, o guarda me parou. Ele deu uma analisada em mim e falou, ó, senhor Emílio, vamos aqui fazer o teste do bafômetro, por gentileza, tal, tá aqui o aparelho, tal. Falou, ó, eu não vou fazer. O que acontece comigo? Tem um tratado que foi assinado entre o Brasil e vários países que a pessoa não é obrigada, né? Isso é um princípio, né? Não obrigado a prova contra si. Mas o que acontece? A legislação, ela trouxe aí uma modificação no artigo 272, que ele prevê a pessoa que se nega a submeter a qualquer uma das formas, né? Então ele se negou de uma forma, que é na fiscalização. E como ele foi parado, né? Se negou a isso, nós levamos ele pro DP, Distrito Policial. Porque a partir daí, o delegado ele vai submetê-lo ao exame de sangue. Ele pode se negar também, né? Exame de sangue. Se negando das duas formas, nós fazemos a autuação do artigo 165. Agora, isso não impede que ele possa ser avaliado clinicamente até se ele está realmente acusando um índice de substância de embriaguez que gerou um crime do 306, que é embriaguez ao volante. Então isso tudo pode ser avaliado. Agora, em princípio, o que acontece com ele é isso. Nós pegamos na fiscalização, ele se nega, levamos no distrito policial, lá ele vai ser submetido. Mas aí é problema do delegado. Do delegado. Isso é outra questão. Mas ele. Veja bem, o processo ali na parte administrativa do código, que é a nossa parte, né? A parte da Polícia Militar, nós damos ordem de prisão. No caso, se ele tiver embriagado. Se não acusou nada, levamos para o distrito policial, chegamos lá, ele se nega também, aí a própria lei se estabelece. Se negou, eu tenho que fazer a autuação no artigo 165, que é a mesma autuação como se ele tivesse embriagado. E esse 165, qual é a consequência? É R$955, 7 pontos na carteira, suspensão de dirigir e retenção do veículo. Mas aí não caça a carteira? Não caça, da mesma forma. Suspende, a mesma. Se eu aplico, não, eu sei, mas é isso que eu não entendo.
caça a carteira pro resto da vida ou por 12 meses? Não, suspensão de 12 meses. A reincidência... É a reincidência no que período dá... de 12 meses, tá. Aí sim, ele tem a cassação da carteira. E o veículo? Então, quer dizer, ninguém vai perder a carteira pro resto da vida. Não. Só se o cara for reincidente. Eu já achava que perdia pra sempre. Mas não tem Quando é que perde pra sempre? No período de 12 meses, se ele for reincidente. 2 vezes? Duas vezes cometeu o mesmo Já foi, cara, delito. já. Nesse delito que tem previsão legal pra isso. Nesse delito. Agora, 12 Entendi, meses então. não tem, ela não é de 2 a 12 meses, não, é 12 meses direto. Já pegou, já era. A suspensão? É. A suspensão é de 1 Era mês flexível. a 12 meses. É de Só 1 que, mês a 12. Depende da avaliação do flexibilidade. Tá. E esse negócio de encana? Vai ficar preso mesmo? Fica preso. Quanto Ele é preso tempo? em flagrante. Agora, ele é preso. Como é um crime que é a pena de 6 meses a 3 anos de detenção, ela cabe fiança. Tem fiança, então. Tem fiança. Então ele pagou a fiança, ele tem a liberdade. Agora o processo continua. Tá, beleza, mas não vou pra cadeia ficar lá com... Se o não pagar delegado a fiança... chegar lá e falar, ó, você tem que pagar a fiança de quanto é Quanto essa que é o fiança, valor? mais ou menos? Me parece que está girando em torno de 360 a 1.200 reais. Salário mínimo. O cara vai lá, paga a fiança, paguei a fiança, vou embora, continua o processo. O processo rola. Vou responder o processo, mas não vou ficar lá com... Bom, então beleza. E um outro fato importante menos- dessa legislação, mas- falando em pena, é que até então o crime do 306, ele admitia a transação penal. Que é aquele crime de menor poder ofensivo, ele continua sendo um crime de menor poder ofensivo, só que não tem transação penal, que é aquele negócio de eu chegar numa audiência, aplicar a lei 9.099, né? E eu vou lá, vou na primeira audiência, eu faço um acordo, então eu vou lá, pago cesta básica, esse crime não tem. Já não tem mais isso. Essa legislação, ela mudou isso aí, então ele não tem transação penal, ele vai responder um processo crime e vai ser condenado ao final. Pode ser condenado ao final. E sendo condenado, ele tem as consequências de uma condenação, né? RG criminal, não perde a primariedade, ou seja, é assim, ele tem essas consequências drásticas. Eu tenho uma pergunta. Mas isso aí, essa rigidez, ela passou de um tempo pra cá, né? Porque antigamente, eu lembro, eu fiz direito, aí tinha um professor lá e falava o seguinte: se você quiser um dia matar alguém, atropele essa pessoa que você não vai em cana. Porque até então, ninguém ia preso porque atropelava uma outra pessoa. Isso mudou. Né? Hoje em dia você já vê pessoa que atropela as pessoas na rua, que comete esse crime de trânsito, e vai em cana, fica em cana. É o chamado dolo presumido, né? Então, se eu bebo, né, eu sei que eu bebi, eu assumi o risco de produzir aquilo lá. Então, em que pese eu não tinha intenção, o dolo, né? A intenção de matar, né? Eu assumi o risco de produzir isso daí. No momento que eu ou estava sem habilitação, ou eu bebi, eu assumi o risco de Porque produzir. até então alguma era coisa. tudo culposo, né? Era Tudo culposo. tudo crime Aí culposo. passou a ser o Vocês dolo. podiam explicar aqui a culpa e o dolo para... O dolo é a vontade dirigida, né, para a prática do delito. Então eu tenho vontade, eu vou lá e faço. Ou então eu assumo o risco de produzir, né? Que é o dolo presumido. Eu presumo que se eu estou bebendo, é lógico que eu posso causar. Então se eu assumo esse risco, é um dolo também. Né? E a culpa não, a culpa eu não tinha intenção de matar. Eu estava dirigindo normal, furou meu pneu do carro, eu subi na calçada, perdi o controle do carro, capotou. Foi um acidente. Então esse é culpa. Não tinha intenção. Não tinha intenção. No dolo você tem a intenção, então agora é o seguinte: se você beber e causar um acidente, infelizmente acontece um acidente, você tá bebendo, mesmo que você não tenha intenção, você tem a intenção. Porque então agora você mudou. assume o risco de produzir. Agora é ferro na boneca, bebê. Agora, lembra? Eu queria saber só uma coisa. Tá vendo, Carioca? Tem eu. Você lá, vinhozinho, compadre. Agora não sai mais de casa, meu irmão. Acabou as coisas na sua casa, Carioca. Eu só queria saber uma diferença, Marocipa, essa lei muda de acordo com o veículo, é igual para todo, tipo um motorista de carro e um motorista de ônibus? Não, a lei é uma só. Porque um carrega 50, outro carrega dele, ele tá sozinho, mas é igual para todo mundo. Igual para todo mundo. Agora, não veja tem... bem, a quantidade de vítimas no homicídio, por exemplo, ele responde por cada vítima, né? Certo. Então, o tríplice homicídio são 3 vezes a pena e assim por diante. 40 no busão, matar 40 já era. Entendi. Agora, eu tenho uma pergunta aqui. Pois não, Carioca. Ô, Major, eu gostaria de... Vai ter blitz pra taxista também, porque o cara vai levar, de repente você tá contando com ele pra te levar e o cara tá meio breaco e também pode causar um acidente. Então. Todas Geral? as pessoas podem ser submetidas ao teste de bafômetro na via pública. Ele passou pelo bloqueio, pelo comando, ele é avaliado pelo selecionador,
Se ele caiu pra dentro lá, ele vai ser submetido ao bafômetro. Ô, Major, e aquele papo que eu ouvi do bombom com rum, frango na cerveja, essas coisas que levam, comidas que levam álcool, como é frango na cerveja? Não, isso aí não dá nada. Não dá nada. Isso aí não dá. Isso é Pode até acusar Floral o de hora. bar. Isso o cara tomar na hora. Molho madeira. Isso pode pegar no bafo. Isso, ou então a pessoa comer um saco de bombom de gordura. Aí, na verdade, ela vai ficar bêbada com chocolate, né? Bêbada e com espinha. Mas e o Listerine também, o Listerine, o antisséptico, né, que chama, né? Ele, se ele fizer o bochecho na hora e fizer o bafômetro, nós fizemos até, foi um repórter fazer isso aí, fez na hora, dá 3 vezes mais, 0,9, 9. Espera 5 minutinhos. Espera 10 minutos, agora ninguém vai usar o antisséptico. Dirigindo, né? E não passa uma água na boca, fica aquele gosto horrível na boca. Então eu acho que as pessoas normalmente passou a água, também acabou. Não. Acabou o efeito. Ou seja, não resolve o mau hálito. Daqui a pouco eu vou fazer pergunta de ouvinte, tem muita pergunta aqui, ó. O Vanzan do Rio de Janeiro, ele quer saber o seguinte, ele diz que faz transporte para eventos usando ônibus, certo? E ele serve bebida dentro para os passageiros. O motorista sem consumir, não há problema de dar bebida para... Não tem problema nenhum. O problema é o condutor lá, é o cara que tá... Certo, então pode continuar aí no seu... E essa história do ônibus? Diz que o bafômetro tem uma margem de erro, é isso? Não tem margem de erros. O que existe pela essa legislação é um índice de tolerância, que ainda vai ser regulamentado, ainda numa resolução à parte, mas a legislação já provisoriamente já atribuiu que para o etilômetro, por ar alveolar, é 1 decigrama. E para sangue é 2 decigramas. É a tolerância, mas isso é aquilo que eu falo, não é questão, essa tolerância então é um copo de cerveja? Não é um copo de cerveja. Sim. É uma tolerância do equipamento, uma tolerância da situação da pessoa, de tomar um remédio, alguma coisa e tal, é uma tolerância mínima. Muito bem, muito bem. Mais perguntas, Carioca? Você tem alguma dúvida? Se eu tenho alguma dúvida, eu já vou passar para o ouvinte. Pode passar para o ouvinte aqui que eu tô... Pensei uma aqui, mas eu fugi. Comecei a rir do outro negócio que ele falou. Olha só. É a idade. Se entregando. O que você tá rindo aí? Não posso falar. Eu queria saber uma. Um negócio engraçado. A turma diz muito, né, que quer saber, a Helene da mais bebi chupa uma balinha e tal, porque engana o bafômetro. Tem alguma forma de burlar isso ou não? Não, veja bem, qualquer contaminação na mucosa bucal, seja ela por bebida, por antisséptico, por bala e tal, a mucosa bucal, ela não interfere no exame, porque o exame é o que vem lá do ar alveolar. Né? O que vem lá de dentro, que onde vai contaminar o sangue, é no pulmão. Né? Essa contaminação é que é importante para ser diagnosticada. Essa história da balinha é lorota. Não, isso aí não Agora eu lembrei. Putz, Major. Lembrei. Tem uma coisa que me incomoda, assim, às vezes, de pensar, não sei se é da sua alçada, assim, falar das estradas, enfim, porque o senhor é... Trabalhando na capital. Na capital, então, policiamento urbano. Mas, assim, existe alguma forma, por exemplo, que acontece muito acidente com caminhão na estrada, é o cara tomar rebite. Negócio que o cara não dorme. Existe alguma maneira de descobrir se o cara tomou ou não? Porque o maior causador de acidente de estrada é o cara que não dorme. O caminhoneiro, ele não dorme, ele toma um remédio. Para não dormir, ele acaba causando um acidente muito por causa desse remédio aí, que é um grande problema aí dos caminhoneiros. O exame de sangue, ele pega tudo quanto que substância que está contaminando o sangue, né? Então, o exame de sangue ele pegaria tranquilamente. E o comportamento, aí, como nós falamos, o comportamento avaliado pelo policial na hora da abordagem, também já vai fazer com que ele adote as primeiras medidas aí para poder pedir um exame até mais aprofundado. Entendi. Muito bem. Pô, que bonito, fala bonito. Tá vendo? Major fala bem. Major tem 2º grau. Acha que ele é um jumento. Agora, Major, eu gostaria até, não sei se o senhor pode falar isso ou não, porque isso aí é mais ou menos pessoal. Toda lei, quando o legislador faz as leis, algumas pegam e outras não pegam. Né? Tem muita lei aí que a gente nem sabe que essa lei existe. Porque ela não teve uma publicidade, porque ela não gerou um impacto na sociedade. Porque eu acho que a lei, para ela pegar, ela tem que gerar um impacto, como está acontecendo essa lei aqui, que até chamam de lei seca, mas não é lei seca, você não pode beber dirigindo, que é absolutamente lógico isso. Você acha que essa mudança que aconteceu, porque a lei existia e tinha, a punição era quase mais ou menos a mesma coisa, só que era uma lei que estava lá, que de vez em quando acontecia. Você acha que a intenção do legislador, quando ele fez aqui esse novo, que entrou em vigor agora, no dia 19 de junho, quando eles criaram essa lei,
foi para realmente causar esse impacto, para todo mundo discutir a lei, para ela realmente pegar, para todo mundo ficar atento a isso? Sem dúvida, eu acredito que conscientização, essa lei não espera conscientização. Essa lei, ela espera o seguinte, que conscientização é que se você avaliar um pai de família chorando, né, vendo o filho ali, o carro todo, o filho todo ali morto, aquele negócio todo e tal, isso aí, as pessoas que se sensibilizam com esse quadro, essas pessoas se conscientizam. Agora a legislação ela vem para temer, então você vai sentir no bolso, você vai sentir na sua não poder dirigir mais, na sua liberdade até de ficar preso, você vai sentir dessa forma, né? Então, uma coisa somada à outra vai mudar o comportamento de alguma forma, porque o objetivo é mudar o comportamento. Que nem trânsito, o trânsito ele está apoiado em 3 fatores, né? Que é educação, principalmente, legislação e fiscalização. Sem esse tripé, você não faz trânsito, você não consegue elaborar nenhuma medida nem nada. Então, para que haja a compreensão de uma medida, é necessário esses 3 fatores. Então, a legislação foi feita, dura, né? A conscientização existe, uma forma, né, que todo mundo está vendo a mídia, né? Agora, o que precisa é educação. Educação é mudar comportamento. Mas ô Major, tem uma coisa muito ligada aí, você está mexendo com 2 coisas muito ligadas, a questão machismo, por exemplo, o cara que vai, tira racha, o cara que bebe muito e não cai duro. Então, assim, como é que vai fazer pra mudar a cabeça? O cara, pô, bebi não sei quanto e não caí, pô, sai correndo com o carro, cheguei em casa, porque tem uma glamorização desse comportamento. É só pegar ele preso, ele já para com a graça na hora. Isso é cultural. A mamãe tirar a racha, entendeu? Tipo, meu filho fez 18 anos, vai tomar um pó e estrear o carro novo. Tem tudo isso junto, né? Eu acredito que existem alguma acomodação. O próprio racha, por exemplo, tem locais aí que faz esse tipo de competição aí para as pessoas poderem aí tirar o seu aspecto esportivo aí, amador, né? As pessoas devem procurar isso aí, sabe? Pistas de kart para poder provar a sua habilidade e tal. E não na rua aí para arriscar a vida de outras pessoas, que é ainda mais embriagado. E vai diminuir o número de mães solteiras, porque meninas não bêbadas farão menos bobagens. E as meninas hoje em dia enxugam. Responde, é legal. Bom, daqui a pouquinho vamos saber aqui como é que vai ser a fiscalização do negócio. Dá pra falar sobre a fiscalização? Como é que vai? Como é que operacional, as operações e tal. E se você tiver, já tem 300 perguntas aqui. Caramba, recorde. Todo mundo querendo saber. Espero que a gente esteja mostrando para você que tá ouvindo o Pânico agora. Hoje a presença do Major Ricardo aqui na Jovem Pan. Daqui a pouquinho o último bloco aqui só com perguntas na Jovem Pan. Já. Este som era assim. Jovem Pan 2. Estamos de volta aqui no Pânico na Jovem Pan. Sentado na calçada de canudo e canequinha de black chubli, eu vi um garotinho de black chubli, fazendo uma bolinha de black chubli, bolinha de sabão. Muito bem, esse é o Pânico aqui na Jovem Pan. Sabrina Sato acaba de chegar. Oi. Agora só ela entrevista. Agora ela acabou o programa. Acabou o programa. Só ela vai falar agora. Porque ela diz que é contra a lei. E comandante, é Major Ricardo. Oi, Major. Quem sabe, ó. Tudo jóia. Sabrina, você é contra a lei. Não é que eu sou contra a lei. Eu acho o seguinte, Major, eu fui lá e fiz a experiência, tá bom? Eu fiz a prova. É óbvio que você dirigir bêbado, você perde o reflexo. Mas também é óbvio que você... a gente não vai poder... Tudo que eu perguntava pro Dunhas lá, eu esqueci o nome dele. Não faz gracinha, não. Inspetor Varanda. Não faz gracinha, não. Pro inspetor Varanda, ele falava assim, vai depender do bom senso do policial. Não vai depender do bom senso do policial. Em relação ao bombom, por exemplo, assim, ó, se eu comer um bombom, se eu comer um listerine, se eu tomar um remédio. Então, o que acontece? Eu acho assim, que tá muito baixo o nível de álcool, que poderia subir um pouquinho mais. É que você quer manguaçar, né? Não, porque eu acho o seguinte, que a pessoa também tem que contar com o bom senso do cidadão. Sim, japonesa, mas você tem que cidadão não tem bom senso. Você tem que pensar o seguinte, raciocina comigo. Às vezes eu penso, às vezes também eu saio, tomo um negocinho, vou na churrascaria, tomo 2 caipirinhas, volto pra casa, tô com a minha família.
eu já falo assim, pô, eu vou mais devagar. Se você perder um pouquinho do reflexo, né? Você já vai meio zureta. Você vai embora zureta. Tem alguns motoristas que ficam mais atentos, apesar deles acharem que estão, mas não estão, porque o reflexo tá ruim. Agora, e o outro cara? Está acelerando. O problema é justamente esse, não é você. É o outro cara. também, se vê um cara louco, pega a família. Você pode estar sóbrio, vê um bebaço dar no seu esse carro que é o negócio, mata, não é você. Uma lei é pra todo mundo. Não, e o índice é o mesmo da legislação anterior, que é 3 decigramas. Apenas que acima de 3 decigramas, o que era somente uma autuação, passou a ser um crime. Mas não é muito rígida, Tá. não podia ter um rodízio, segunda-feira você toma um chopp, sei lá. Rodízio. Aí segunda pode matar, terça não pode. Mas escuta. História furada. Mas essa multa de R$955? Que tem? A mesma multa que essa multa já existia. Só que você só era autuado administrativamente a partir de 3 decigramas. Agora você, a partir de 1 decigrama, quer dizer, daquela tolerância, você já é autuado. Quer dizer, porque entende-se o seguinte, a pessoa que vai no local não vai para tomar uma cerveja só, né? Quem bebe, né? Então, a partir de 1 decigrama, 2, 3, e também as pessoas que com qualquer índice, qualquer contaminação, ele já vai perder algum reflexo. Então não se sabe se é um perde pouco, outro perde muito, então não dá para mensurar. Né? O importante é que o condutor do veículo, ele tem a responsabilidade de estar bem. Por exemplo, eu vou chegar, eu dou risada, por exemplo, eu começo a dar risada, fico nervosa, eu dou risada. Aí eu sou parada pela polícia, eu comi 2 bombons de licor. Aí ele ia falar assim pra mim. Você vem com esse migué, né? Aí De madrugada, 5 da manhã. Eu fui naquele Aí bombom de licor. saiu alterado, aí eu falava assim pra ele, eu comi 2 bombons de licor. Ele falou assim, pra cima de Moá. Ele já explicou. E se ele não acreditar em mim? Aí fica a minha palavra conta dele. Você abre o decote. É o bom senso do policial também. O que você tem aí na Ele vai frente, esperar né? 10 minutos, como ele falou, e fazer o teste de novo. O licor é uma bebida. O licor é uma bebida alcoólica. Mas o chocolate nem dá efeito. Não dá efeito, não vai atingir o açúcar. índice. Tá bom. Se não vai Tem atingir o efeito, índice, sim. então não gera o... Não, mas ela deu um migué, esse papo de bombom. Isso aí vai uma garrafa, filho. É por isso que as Essa nossas carinha operações, são operações que têm um enfoque. Eu posso ir um dia fazer essa operação com você? Pode. Ficar na porta da balada junto Na com porta, você? ele não fica na porta da balada. Você acha que ele é o quê? Manobrista da balada? Segurança. Não, mas você deve ficar perto de algum lugar que tenha muitos jovens, muita Vila gente. Olímpia. Entendeu? Aí eu vou com você, a gente faz isso e vamos autuar juntos. Entendeu? Ah, você viu o policial E também, mostrar- é isso? Vai atuar. Não, é um entendi. dia que é uma coisa o que a gente fez, bola. Outra coisa é mostrar como que tá sendo a verdade. Verdade. É. A verdade. Kate Malone, O que a gente fez foi mentira. Major, é o seguinte, vamos ao que interessa. O que a gente tava comentando aqui, toda lei, quando ela entra, fica todo mundo... A gente tava falando do cinto de segurança. Eu lembro quando pegou. for obrigado a usar cinto de segurança, ninguém queria usar. Aí começou a chegar multinha em casa, Aí colou incomoda. no bolso. Ficou automático. Vou ter que usar É uma das principais seguranças. Aí começou a usar doer no bolso da rapaziada, todo mundo começou a usar e virou hábito. Os caras faziam uma presilha. Lembra? Né, pra Isso ficar tem até hoje, né? Não, eu Sujava sei. a roupa, Eu sei, lembra? mas hoje em dia é automático. Você Você entrou, sai, você põe. Você, Verdade, você põe o verdade. cinto de segurança. E tem muito carro que Todo fica- mundo Verdade, usa todo cinto de mundo segurança. Outra coisa é a lei antifumo. Quando surgiu a lei, todo mundo, não sei o quê, mas aí fizeram o quê? Você fuma lá fora, vai fumar na porta do Isso, restaurante, também é um isso. negócio que você tem que respeitar e acabou. E acabou, é. E essa lei agora, que é a lei de você não pode beber mais nada. Nada. Se for dirigir. Álcool zero para dirigir. O que vai acontecer? Você vai ter que ou levar um motorista junto com você, Ou ir de táxi. ou fazer um rodízio entre os amigos. Hoje à noite você tira no paro ímpar, você não bebe. Você é o Exatamente. condutor da bagaça. É o Você não condutor vai da vez. beber, vagabundo, senão É você vai verdade, se ferrar. isso é bom. Isso aí. Você sai com a tua mulher, você toma no dia, sai sábado e domingo. No sábado você enche a cara, no domingo é o dia dela. Vai ter que ser assim. E como é que vai ser a Pra sair com meu fiscalização? namorado agora, então eu virei motorista. Fiscalização Bonito. no Brasil inteiro. Já sabe como vai ser aí esse esquema para fiscalizar? Então, a fiscalização, ela já existe já há um bom tempo. Também aqui em São Paulo, nós fiscalizamos com essa operação que nós falamos que é a direção segura, né? Apenas que agora nós temos que ampliar um pouco mais, porque existe aí a condução ao DP. Então eu vou onerar uma viatura para conduzir ao DP. Então eu tenho que aumentar um pouco o meu efetivo de fiscalização. Mas a fiscalização é aquela, nós paramos o veículo, o selecionador ele já é específico para poder observar as pessoas que têm algum comportamento, algum indício, né, de que ingere bebida alcoólica, né? E eu vou colocar para dentro de uma das bases de fiscalização. Chegando lá, fiscalizamos a parte criminal,
parte criminal, arma, droga, se é procurado ou não. Se o documento do carro está certo. Tal. Aí vamos para a parte administrativa. Feito isso, a pessoa é submetida ao bafômetro. Né? E não é um convite, não é um convite. A pessoa, cidadão, faz favor, o bafômetro. Por quê? Porque eu acho que é uma obrigação do condutor ele estar habilitado e ele estar em condições de dirigir. Porque envolve vida da pessoa que está do lado, da pessoa que está lá na rua, na calçada, do pedestre, tudo mais. Então ele tem que ser submetido ao bafômetro. Eu acho que esse negócio de produzir provas contra si é muito relativo, né? É uma aplicação que está sendo usada num subterfúgio, né? Entendi. Feito isso, ele submete, se der alguma coisa... Então o procedimento é o seguinte, vai lá, tem a barreira policial. O comando. O comando. Para o carro aqui... Documento. Uma pessoa vai olhar o documento, não sei o quê, olha se não tem arma no carro. Aquela batida, padrão, né? padrão. A gente chama de batida. Se perceber que o condutor tá meio manguaçado, aquela pessoa que é especialista nisso vai falar, vamos pro bafômetro. Não, todas as pessoas que entram... Todo mundo passa pelo... Passa pelo bafômetro. A operação é ruim justamente isso, uma operação de direção segura. Porque tem uns caras que disfarçam bem. Disfarça bem. Sabe o que é? Se ele não entrou na fiscalização, é sinal que aquela seleção inicial já tirou ele fora de um perfil, né? Aí ele passou direto, não parou no bloqueio. Agora, aqueles que ele verificou que tem algum indício, ele coloca pra dentro. E todo mundo vai pro bafômetro. Isso, aí todo mundo é submetido ao bafômetro. Existe blitz específica? Tipo essa é mas uma é só pra álcool, uma é só pra arma, ou todas vão ter. Não. Tipo, nós vamos atrás de arma, mas vamos levar o bafômetro pra pegar a turma também. Sim. Vai ser assim. Mas eu tenho que contratar mais coisa a mais, né? Mas eu posso falar uma coisa verdadeira? O bafômetro não é 100% seguro, tem vários paus que dá lá. Ele já falou sobre isso. Não é que ele não é seguro. Uma vez que ele é homologado. Uma bobagem que ela falou. Ele é homologado pelo Inmetro, né? Ele tem o selo de Inmetro, ele tem que ser 100%. Agora, o defeito igual que ele vai aquele apresentar aparelhinho de diabética, às vezes dá 110, às vezes dá 80. Tem uma margenzinha de erro, mas não é. Mas o Inmetro, ele só afere, ele só dá o certificado, que é um certificado, para aqueles que apresentam Mas 100%. você pode, Major, tipo, eu acho que não tá certo, eu posso fazer de novo. Sim, o policial, ele jamais vai se negar a fazer novamente. Ô Major, lá, faz novamente. E foi contratada uma equipe específica para isso ou todo mundo foi treinado para esse tipo de coisa? Não, já os policiais, principalmente do batalhão de trânsito, né, um batalhão específico que faz apoio especializado em trânsito, ele já tem um treinamento específico. Mas a aplicação é simples, ela é uma aplicação assim bem fácil, né, de se manusear o equipamento. Mas nós fazemos essas operações em apoio a todas as unidades, quer dizer, nós sistematizamos mapeamos onde tem os acúmulos de bares, jovens daquela faixa etária, 16 a 25 anos, que frequentam, e acidentes que ocorreram em decorrência de pessoas que saíram daqueles locais. Enfim, mapeamos a nossa. Já tem a região específica. A gente não acabar pegando uma pessoa que não tem nada a ver com o negócio. Major. E vão perder também o espaço de fiscalização. Sabe que eu fico muito chateada e muito brava? Quando eu tô à noite, assim, na balada, vai pra um lugar, aqueles caras que passam correndo no carro, que é muito perigoso isso. Sim, entendeu? A pessoa que corre, tipo, bola, assim. Ô, Major, posso fazer uma pergunta saindo um pouco desse assunto? Eu tava lendo no jornal outro dia, que a gente tá falando a respeito de armas, tal, em blitz policial. Eu tava lendo no jornal, parece que diminuiu 40% o número de armas apreendidas. Por quê? Por que isso? Eu não tenho esse dado assim. Eu tava lendo, saiu agora essa semana, eu tava lendo no jornal que diminuiu muito o número de pessoas que andam armadas hoje em dia. Porque a legislação ficou mais dura também, né? Sim, a legislação de ela armas, mudou o porte de arma, né? Sim, é mais difícil ter o porte de arma e a pena é maior também. Criminalizou o porte de arma, mas isso tudo é relativo. As operações, elas continuam, que quando nós fazemos uma operação para redução de homicídio, né? Nós vamos procurar o quê? Pessoas armadas, né? Então, e o homicídio, ele reduziu muito, em especial no estado de São Paulo. E foi uma conquista aí com base no trabalho que foi feito aí de prevenção, de ataque justamente nessa área de pessoas que andam armadas. Fechamento de bares, isso. De sinuca, que nem ficar bebendo cerveja, aí diz que acontecia muito, né? Então o álcool novamente envolvido nisso aí, mas é um trabalho muito bem feito. Agora, esse índice de baixa na apreensão de armas, isso aí eu já não tenho assim, porque a gente se baseia em índices oficiais da Secretaria de Segurança Pública, né? Agora, o que se sabe é que o homicídio diminuiu. Isso aí é importantíssimo, né? É uma vitória, né? Do estado de São Paulo. E ele sempre reduz porque por ter essas blitz, por ter
Lei mais rígida, as barreiras, isso funciona bastante, né? Na medida que o poder público ele fiscaliza de uma forma geral, né? Tanto nos bares, nos locais onde ficam, e arma, e a presença, né, do policial, a atuação, abordagens e tal, a redução ela é sintomática, ela é assim visível. Major, qual é o recado, o conselho que o senhor dá aí pra molecada que tá ouvindo agora, que tem 20 anos, tá com aquele carrinho, dá aquela lavada, aquela sola igual bola. Já dá uma tonada, né? A bola tem 42, né? E gosta de ir pra 41 balada. não aumenta não. Qual é o conselho que o senhor dá pro cara não... O conselho é o seguinte, a gente pode fazer de uma diversão uma oportunidade pra gente criar uma desgraça e nem estragar a vida da gente. O jovem normalmente ele está aí na flor da idade, né? Tá começando a vida, né? E ele realmente tem um RG criminal, né? Isso vai inviabilizar uma série de oportunidades que ele poderia ter. Então, não se baseie em índices, né? 1%, uma cerveja não vai fazer mal. Bebam, dirigiu, não bebam, façam rodízio com os colegas e tudo mais. Por quê? O maior problema não é a parte criminal, não é a autuação, não é o R$955. É a sensibilização para os acidentes graves, né? Que a gente vê aí todos os fins de semana no Brasil inteiro. As famílias que ficam aí chorando aí pelos seus entes queridos aí na rua. Mesmo. Então vamos nos sensibilizar a isso, os jovens de uma maneira geral. Que a Polícia Militar vai fiscalizar. E todo mundo conhece alguém que já sofreu um acidente. Todo mundo. Todo mundo tem alguém. Todo mundo, tenho certeza. E todo às mundo vezes foi vítima de outras pessoas que bateram, que estavam bêbados. O problema é que quando também a pessoa vai parar numa cadeira de roda, todo aquele. Sabe aquela despesa? Todo mundo conhece alguém. Todo mundo conhece. Eu conheço. Um caso, então imagina o número de acidentes. Meu amigo Lafayette. O negócio é o seguinte, gente. A manguaça é boa. Mas agora... O estado sóbrio é melhor ainda. Agora acabou e não dirija. Acabou a moleza. E tem alternativa. Pega um táxi. Tem muita gente aqui falando. Só se organizar. E com razão. Tem muita gente falando que o Estado também deveria ter um transporte público melhor. Metrô. Oferecer ônibus de madrugada, com segurança. Ônibus não tem de madrugada. Nem metrô. Ter condição de sair e se divertir. Mas aí também não vamos discutir isso, porque senão a gente vai ficar 3 dias discutindo. Metrô, viu? O importante agora é você... se conscientizar. Não, se conscientizar já é não beber mesmo. Você vai pegar o automóvel e não beber, senão vai se lascar. Ai, acabou o povo que me confundia com a Sabrina. Muito obrigado. Valeu, viu, meu? Acabou. Você não viu o Ronaldinho lá? O Ronaldinho tomou um confundiu. Deu uma confundida. Ele achou que era mulher e não era. Mas acontece. Acabou. Major, obrigado. Acho que a gente, esclareceu na medida bem. possível, tentou esclarecer todas as perguntas. Evidentemente, não dá para responder tudo aqui. Quase 500 perguntas aqui no... Major, o senhor é um recorde, o senhor é lindo, campeão. Se tiver armado, pode matar, Major. E eu que agradeço. Valeu, então. A melhor da semana. O monstro se garante não. Jovem Pan, Rádio do Brasil, com essa belíssima canção. Deixa Daniel. O que foi? Tá falando mais O que foi, Gabiru? Falando mal do Rabinho. O Rabinho não se Dá garante. liberdade pra esse grande. Não é não, ele não se garante, Dani. Ginecologista de anão. O Rabinho, ele viu o povilho ontem lá, já que eu me fizesse stand-up lá. Ah, vai, o cara vai te Guinoma. ver, filho. Tira a máscara pra Que falar nada, comigo. que nada. Tadinho do Rabinho. Ele não se Cara garante chato, não, filho. Cara chato, ele nem foi Ele no não show. pode tá ver ninguém. Ó, quem tá ali, ó, não sei o que. Chamou o Gabiru pra fazer isso. Gremlin. Meu Deus do céu, ele não vou nada. Depila o braço. Agora o povilho não, ele se garante lá no desnecessário. Ele não ele vê lá, faz a peça dele, o cara aplaudir ele. Tadinho, gente. Puxa saco. Mas o polvilho já me O chamou. que você Deixa eu tem? falar. O que, Gabiru? Olha o seu problema, velho. É, porque, Qual é o problema? Fala, explica. é porque ele não sabe fazer as coisas sem chamar os outros. Se ele tiver lá, mas ele Ele não tá Ai, dizendo o seguinte: coitado. quem sobe no palco não se garante, chama os outros pra garantir. É bica, É então. bica, isso é bica. Não sei como ele Não. chamou o guarda. Mano, você precisa de um tradutor pra falar. O cara não consegue explicar, né? O Rabinho faz Chamar o Major, é. Major, vamos fazer um stand-up? Vamos explicar pro pessoal, entendeu? Ele fez o show lá ao vivo, certo? Ele tá dizendo o seguinte, que ontem foi de convidado o polvilho, é isso? Não foi do ele foi como consumidor. Ele foi assistir, Foi aí assistir viu normal. ele. Deixa o polvilho falar. Emílio, boa tarde, Jovem Pan. Eu fui assistir só. Eu fui lá prestigiar o trabalho, todo mundo. O Odile também veio ontem aqui, ele me convidou.
Eu fui mais pelo Adnet, porque eu já tinha visto o Fábio. Putz, não tá nem aí pro Fábio. Não, já tinha visto, já sabia lá o que ele ia fazer. Aí eu fui lá ver o Adnet e foi só isso, não fui participar. Aí ele te chamou. É, exatamente. Me chamou, mas eu não fiz não. Olha, tá Não vendo? é meu show, E o show é bom? É bom. Você deu risada? Eu dei, às vezes você ri sim, às vezes você ri. Putz, às vezes. Mas é porque eu não. Tá acabando com o Rabinho. Não é isso, é porque é questão de você achar graça de algumas coisas mesmo, né? É isso mesmo, não tem que cair indo toda Não hora. ajuda o cara não, filho. Mas ele é stand-up, né? É stand-up Não. É um filme. É a relia, é palhaço. Ele Você chamou dubla. ele? O Fábio ele faz coisa O engraçada. Fábio é o melhor stand-up É bom. do Brasil. É bom. Até a revista da Folha falou isso. Entendeu? Não Ele é é, bom, sabe ele o é que bom. é, tadinho? Ele foi ser generoso com o Povilho. Ele foi convidar o Povilho pra participar, pra subir ao O palco. Rabin, ele convida os outros pra dar De coração. oportunidade pros Ele outros. dá conta, ele É não de dá cor- conta. Não, Gabi. Você fica tirando o cara, vai lá então, sobe no palco. Eu vou lá um O dia. próximo convidado vai ser o Fininho, ele falou. Putz, Mas foi Fez bom. cabelo Foi novo. muito bom. Foi muito Tá bom. bonito o cabelo dele. Passou um sinteco. O cabelo tá mordido, não Ô, sei porquê. Gabiru, você acha que você é um cara Engraçado. Não é que eu sou engraçado, sou um crítico. Dora. Eu sou um Você é crítico de quê? De farinha de mandioca, né, meu irmão? Caiu, Vou gente. ter, né? Emílio, isso aí é crítico de rapadura. Ó, essa rapadura tá boa não. Ô, experiência genética, quantos lugares você já tocou? Vocês não vão falar mal do Nordeste aqui na minha Eu não falei, não. Mas experiência Não é na minha frente também, não. Você vê só. Olha, machinho, ó, esse artesanato aí tá legal não. Aí ele tem propriedade pra falar, Carioca, pô. então eu vou falar um negócio pra você agora aqui. Pra Esse quentão tá pra bom você, não, Chibio. Pra você baixar a sua crista. Os maiores humoristas do Brasil são nordestinos. Isso é verdade. E cantores também. Esqueça disso. Então abaixa a sua crista. Não queira se achar o tal, que você não é o tal. Vem de São Gonçalo. Se você fosse o tal, a gente poderia. também não falar de Mas você mesmo- respeite as tradições nordestinas no humorismo. Se Tipo, você- xinga o cara de cocina da vez, tipo, experiência genética. Mas não tem nada a escuta, ver com a o região. Gabiru, você tem. Seja verdadeiro comigo, tá? Que eu gosto muito de você, te Eu admiro. te adoro, meu amor. Te admiro. Você quer ser humorista na sua vida? É isso que você sonha? Não, O que você quer ser então? o Daddy. Quem puxa saco, você quer ser o Você quer ser puxa-saco, Não, né? eu vou passar com vocês. Vocês são traíras, filho. É, o mini ele é crack. humorista. Vocês estão aqui por causa dele. Mas mini crack, fica quieto aí, ó. Você faz outro. O Emílio é humorista. O Emílio é Mini humorista. crack do Star Wars, ó, é o seguinte. É, ele conta piada, Eu faz conto. personagens. Eu conto. Muito bem, vamos embora? Vamos. Let's go, amanhã. É importante falar. Quem vocês vão que se é deliciar amanhã, hein? Quem é amanhã? Rose Leonel. Você sabe quem que é ela? Mas vem a Rose Vem. Leonel? Paris Hilton brasileira. Puta, ela é espetacular. Apresentadora de TV. Conhece a história da Rose Botaram Leonel? Me fotos dela na contaram. Teve as internet. fotos pessoais. É o seguinte, Vai, essa mulher é um negócio Gostoso, assustador. hein? É louco. Você já viu ou não? Eu vi, gostoso. Joga no Google agora. Você que é o Zé Google, põe apresentadora Maringá. Ou Fininho Só conhece. isso. Você conhece, Fininho? Já foi lá, Não, né? Ele já foi. Não, você conhece Rose Leonel? Deixa o Fininho falar. O que você ficou Quer vermelho? esmechar lá Sem também? graça, né, meu? Já anunciou com ela? Você foi fazer ousadia lá também? Ai, Fala. Você tá com as Quem é berras aqui Rose também, que você tá Leonel? fazendo coisa errada, né? Fiquei com Febre, né? Fala, o que é Rose Leonel? Essa apresentadora aí que você falou. Ela apresenta um programa onde? Maringá. Que TV? Os Leonel é a... Não tá sabendo muito. Não tá sabendo. Peraí, não. Ela faz um programa tipo de... Entrevista? O que é? Entrevista, tipo web, assim, essas coisas. Tipo E aí é. ela foi pega fazendo amor. Não, vazou de as fotos dela madrugada. na internet. Fotos na internet de altíssima... Nossa senhora, quentura. Altíssima Negócio que você, lápide, meu, você né? abre. Altíssima lápide. Nua? Foto nua? Não, não, com roupa de freira. E ninguém sabe direito o que aconteceu. Mas ela tá fazendo alguma coisa diferente? Não, tem 4 milhões de acessos. Nossa. Mas o que ela faz nas fotos? Faz com propriedade. Faz o que você faz todo dia, Sabrina. Beija a tartaruga. Imagina o seu laptop como é que não tá, hein, Tira se vaza da japa, né? Ô, gente, você viu o laptop com a Sabrina, pode pegar, hein? O Emílio vai pôr pra você aqui, ó. A Rose Eu Leonel... nunca fiz nada disso, nem Não, tirei quer ser foto. santo. Não, não. Eu já vi, hein? Peraí. Ai, coitado de você. Deixa eu perguntar. Sabrina, Talvez eu vou tirar foto fazendo amor.
Deixa eu te falar. Amor. O que acontece? A Rose, você sabe do escândalo da Paris Hilton. Sei. O que a Paris Hilton fez? Ela tava fazendo namoro com o namorado dela, o namorado dela tirou foto, filmou, sei lá, eu e soltou na internet, soltou pra todo mundo, roubaram um celular. Exatamente. E a Rose Leonel tem milhares de fotos. Nossa. Mas só com o mesmo cara? Esta é a sua vida. Não sei, já, não sei. aí é. Acho que é só Não sei. Pelo tamanho lá que eu vi, acho que não, hein? Milhares de fotos. E essas fotos foram parar na internet e, volto a dizer, 4 milhões de acessos. De acesso. Que horror! Ela tem mais pesquisa na internet do que Ivete Sangalo, Xuxa e Vesgo. Quem você imaginar? Caramba. Ela é a pessoa mais acessada na internet hoje. Caramba. Rose Leonel, a Paris Hilton brasileira. Entra no Google pra você ver isso. Amanhã vai estar aqui, hein? Só jogar Rose Leonel que você já... Amanhã vai estar aqui. Eu já pensei que era Vange Ah, depois eu quero mostrar uma Leonel. amiga minha também no YouTube pra vocês. Que amiga? Bruna Amiga minha. Não, amiga é uma bobagem. Muito bem, então vamos embora. Amanhã, meio-dia, a gente tá de volta aqui na Jovem Pan. Rose Leonel. Olha, tchau, gente. Tudo Valeu. Beijo na sua boca. Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou.